O que é uma entrevista? Qual a diferença entre uma entrevista, um debate e uma conversa? E mais importante, por quais razões há tanta gente se fazendo essas perguntas? Até mesmo acontecimentos assim, nem tão benéficos, geram reflexões interessantes. Estou falando da entrevista do Bolsonaro no Flow, né? Não é um acontecimento benéfico, viu, Ana? Porque o Bolsonaro, verdade seja dita, se saiu bem para os parâmetros do público dele, está repercutindo pra caramba lá nas redes bolsonaristas, saiu do jeitinho que ele queria. E aí a gente entra numa outra discussão, que é o Igor, 3K, hoje o soberano do Flow, fez um bom trabalho ou não fez um bom trabalho? Tá todo mundo discutindo isso, né? O Nando Moura falou que o Igor não é digno da posição que ele ocupa, falamos sobre isso, muita gente reclamou. Aqui no Meteoro a gente foi falar sobre isso e a gente trouxe duas opiniões, né? A Ana, a princípio, ali estava achando que não tinha sido tão proveitoso, e eu fiz um contraponto, assim. Eu disse que eu me dava por satisfeito. E me permite explicar por quê. Muita gente ficou brava comigo quando eu disse que eu estava satisfeito com o papel do Igor ali. Eu me dou por satisfeito porque eu entendo uma entrevista como a tentativa de expor a verdade de um entrevistado. Uma entrevista não serve para que o entrevistador se posicione, mostre o que ele é, como ele pensa, né? Não é para isso, é para mostrar o entrevistado. Então, é claro que o Igor não agiu para que eu me sentisse representado em minhas opiniões, para que a Ana se sentisse representada nas opiniões dela, para que vocês do chat se sentissem representados naquilo que vocês pensam. Não. A atuação dele foi no sentido de, manter o Bolsonaro ali pelo máximo de tempo possível, porque isso é bom para o programa dele, né? E porque isso, sim, configura uma entrevista. Não é um debate, né? Enfim, e aí está colocado. O próprio Igor falou sobre isso lá, né? Eu vou ouvindo, vou pausando e vou querendo a tua opinião aqui, tá? Fica preparado aí. Extremos também. É o extremo. Na maioria das vezes. Sim. Não sei se é a maioria não, mas assim, muitas vezes são que é uns cara puto porque eu fiz umas perguntas incômodas pro Bolsonaro Aí. e uns cara puto porque eu não briguei com o Bolsonaro. Mas você vai brigar como? Você é um entrevistador, pô. Você Pois tem é, que mas fazer os a caras pergunta querem que eu e quem tá. Eles Mas é querem que eu normal. jogue pra galera, pô. No Pânico é a mesma coisa. Eles queriam que você desrespeitasse Eles o queriam que eu- convidado. Exato. No Pânico é a mesma coisa. O que os caras esperam é que a gente bata no cara. Eu falo, mas não vou bater, velho. A gente tá lá pra entrevistar. Não, mas às vezes sai porrada no Pânico, né? Hein, Ana? É, já não teve umas porrada física lá? Às vezes sai umas porradas no Pânico, sim. E os caras ainda baixam na mesa e falam, ratinho, uns troços assim. Aham. Ô, Ana, as críticas aí a performance do Igor podem mesmo ser atribuídas aos extremos, como ele colocou? Você acha que tem a ver com isso mesmo? Com as preferências, não? Eu vou falar bem honestamente, detesto ter que concordar com o Igor, desculpa, né? Mas eu acho que um pouco pode ser que tenha, sim. Mas eu não colocaria assim, tem a ver com os extremos, com a polarização, porque eu acho também que essa conversa ela vem sendo empregada, né? A polarização virou uma entidade agora, sabe? Uma coisa que existe no Brasil, um bicho-papão que é o culpado de todos os males, né? Não, a culpa é da polarização, a culpa é de um governo fascista, tá? E polarização entre fascismo e qualquer outra coisa não é polarização, tá? Mas dito isso, eu concordo que haja uma expectativa muitas vezes, e isso eu tenho que conceder mesmo para o argumento do Igor. Há uma expectativa muitas vezes de que uma entrevista ela reproduza a opinião que as pessoas têm a respeito daquele entrevistado, e eu consigo entender que algumas entrevistas não são feitas para isso. Particularmente, assim, eu não sou muito afeita, assim, vou chamar alguém para vir aqui para ser entrevistado, mas eu quero fazer uma entrevista assim que eu vou bater na pessoa e eu vou botar ela contra a parede. Em geral, a gente busca trazer pessoas que a gente quer ouvir,
né? De quem que a gente quer que falem, a gente quer deixá-la expor aquilo, né, que ela tem para dizer. No máximo a gente, né, vai conduzir para que ela possa expor aquilo, mesmo que a gente não concorde, né, com aquilo que a pessoa está dizendo. Mas aí tem um outro lado dessa questão, e é este o problema dessa entrevista do Bolsonaro. Aliás, são dois problemas nessa argumentação. O primeiro é o fato de que o Igor chama o Bolsonaro ali e quer ouvi-lo. Então, isso provoca um certo incômodo, né? Eu quero ouvir o que este homem tem a dizer, quando o que este homem tem a dizer é racismo, é homofobia, enfim, toda sorte de bobagens que o Bolsonaro vem falando, ataques à democracia, né? Então, assim, tem uma hora em que dizer, olha, eu quero ouvir o que essa pessoa tem a dizer, que não é possível sustentar isso, quando a pessoa está defendendo tortura, está defendendo fechar o Congresso, está defendendo fechar o STF, está defendendo não ter eleição, aí a coisa fica complicada. Então, isso é uma parte. A outra questão é, eu vou meter e o Lula e o PT. Será que outros candidatos teriam a mesma abordagem? Mas eu mesma não sei se é justo eu lançar essa pergunta, porque aí a gente entra num reino do hipotético, né? O meu frame de comparação não é no Igor, mas é na Globo, né? Em que o Lula vai lá, o Lula não, era o Haddad, né? Vai lá e tem que ficar ouvindo, mas não cabe uma autocrítica do PT, hein? E a autocrítica do PT, hein? Sabe? Uma coisa assim que você fala, mano, sabe? Então, será que tem os mesmos pesos, as mesmas medidas? Não sei, porque eu não tenho os mesmos pesos, as mesmas medidas na mão para comparar. Acho que não teria, mas aí não importa o que eu acho, não importa o que eu sei. Vamos seguir adiante aqui, Ana? Vamos ver se tem mais algum ponto aqui que vale a pena comentar. O lance é fazer pergunta que não agrada. Mas não vou replicar. Tipo, o cara falou, você não concorda? Eu não vou falar, não, mas você não. Não, joga pra galera. A galera que decide se o cara. Fica desagradável com o cara. Fica desagradável a entrevista inteira. Lógico que fica um clima de bosta, velho. Não dá. Assim, é entrevista, pô. Não é nem expor meu ponto de vista contrário, porque eu fiz isso algumas vezes. Eu vi, várias eu vezes. assisti, claro. É só que, não sei, eles queriam... Fez mesmo. Seja que doideira, né? O Nando Moura, que tem posições políticas muito mais próximas da do Igor, acho que o Igor fez um péssimo trabalho. E eu aqui tô achando que foi super razoável. Vou explicar para vocês por quê. Você me coloca para entrevistar o Bolsonaro, porra, eu meto o pé no nariz dele ali. Ah, não dá. Ou a primeira pergunta vai ser um troço ofensivo, vai fazer o cara sair da mesa. Tá? Você põe o Lacombe para entrevistar o Bolsonaro, o Lacombe não consegue fazer uma pergunta. Não consegue, porque a boca tá ocupada. Agora o Igor conseguiu contrapor o Bolsonaro com os e-mails não respondidos da Pfizer, conseguiu dizer que cloroquina naquele contexto ali era discurso anti-ciência e tal. E eu acho que ele foi até onde dava. De novo, também é só o que eu acho, é só opinião, aí cada um que fica com a sua. Mas a minha eu tô expondo aqui, é essa. Ele foi até onde dava para ir e manter esse cara na mesa aí por 5 minutos. Quer comentar também esse ponto, Ana, antes da gente ir para frente? Tem bastante tempo. Não, também vou conceder uma coisa aí. A gente tinha tido essa discussão, né, de, se você vai lá e vai de cara, assim, plau, em cima do entrevistado, realmente ele levanta e vai embora. E aí você diz, não, mas o Bonner, numa entrevista, fez isso, não, mas o fulano na TV tal fez aquilo. Você tem que considerar também o custo que tem para o entrevistado ir embora daquela entrevista. O custo que tem para o Bolsonaro levantar e ir embora numa entrevista na Rede Globo é diferente do custo que tem para
ele levantar e ir embora numa entrevista no Flow, mesmo o Flow sendo um programa de muita audiência, um podcast de muito sucesso, tem muita gente vendo, mas o custo para ele levantar ali, eu diria que é menor do que ele levantar e ir embora na Globo, entende? Ele está mais colado na cadeira numa Globo, então você tem mais poder de barganha como entrevistador também. Tá? Bem lembrado, bem lembrado. Tem uma hierarquia rolando ali, né? Tem. Não adianta. Tem. E aí... Mas, de novo, acho que o Flow vai muito junto com as ideias do Bolsonaro, via de regra. Tá? Não acho que o Flow seja combativo a esse tipo de pensamento na sua história. Não tem um histórico disso. Mas também entendo que não dava para ele ir lá e plau em cima do cara, sabe? Seguimos aí com o Igor. Que eu fosse grosseiro. Lógico. Desrespeitoso. Quem odeia, para aquela pessoa que odeia, você tá naquele momento representando elas e o que elas queriam. Elas queriam estar fazendo Mas isso. se E o não cara pode querer que você odeia- Não tava... Pô, aí tem um ponto mesmo, ó. Pra mim ia ser muito mais entretenimento ver o Igor assim subir em cima da mesa, daí dar um beijo no nariz do Bolsonaro, só que com o calcanhar, entendeu? Eu ia achar bem divertido. Só que aí não ia ter 5 horas de Bolsonaro sendo Bolsonaro e se expondo e tal. Não ia ter informação, sacou? Só ia ter entretenimento. Então, tem um ponto aí. fazendo é o caralho, pô. Como Você assim? anda na frente do presidente, vai fazer o quê, pô? Não, eu digo assim, que o cara que... Ó, disso aí eu também já gostei, tá? Hum. Tá crescendo no meu conceito, Igor, né? Hum. Ele não pagou ali de, porra, eu sou fodão, eu pergunto o que eu quero, eu tenho coragem. Não, ele falou, porra, é o presidente, caralho. Olha lá, ó. Então ele assume a existência de uma hierarquia. Olha lá, ó. Se E o não cara pode querer que você... odeia- Não tava fazendo é o caralho, pô. Como Você assim? anda na frente do presidente, vai fazer o quê, pô? Aí, ó, precisa ter humildade pra falar isso, hein? Um pouquinho de humildade tem que ter pra falar isso. Não, eu digo assim, que o cara que quer que você seja assim, ele queria... Então, ele ficou puto contigo que você não fez, porque ele queria estar fazendo aquilo, ser desrespeitoso, e falando, não, mas você é mais não sei o que lá. E é isso que os caras esperam, por isso que os caras vêm te encher o saco. E ao contrário, a mesma coisa. Queria Sim, que você sim, passasse eu a mão sei. na cabeça dele, e você não ficou passando a mão na cabeça dele. Fez perguntas Mas que eu sou o incomodam. meio da relação. Eu sou o homem da relação aí, pô. Eu te conheço, porra. Aí já não precisava. Esse tipo de piada é foda. Mas o cara é do pânico, porra. O público dele curte, tá ligado? Não sou público-alvo desse tipo de piada. Você também não, né, Ana? Não. A carinha do vinheteiro aí. Mas o entrevistador, ele tem a chance de entrevistar justamente porque ele sabe tocar a entrevista. Com né? certeza. Você é um cara que só vai ficar sendo desrespeitoso com qualquer um. Ou só sendo agradável e bonzinho. Então não dá, Só velho. muito bonzinho, enche o saco. Enche o saco. Isso é o da televisão. Exato. Todo entrevistador de televisão fica puxando Pedro Bial. o saco. É o Pedro Bial. Fica levantando demais o trabalho dos caras. Aí também fica muito chato, né? Fica, é tipo o Pedro Bial, tipo, exalta. Você fala assim, que potinho de Então, comadre. mas o que Mas eu eu ia acho que isso falar- aí é a questão. Pode falar, Não, perdão. é que quem não gosta do cara, não assista. É isso. Se o cara não gosta, não assista. Exato. Não vem Aí ele já tá falando merda, né? É o presidente do Brasil. Eu posso odiar o homem, mas eu adoro me informar. Que eu não gosto de ser burro. E daí? Daí eu vou ver. Então também não é por aí. Também não é por aí. Agora sim, ó, no começo a Ana colocou uma questão. Entrevista, conversa, debate. O que é o quê? Eu vou ensinar para vocês o que eu aprendi. Não na faculdade, mas na minha vivência dentro do jornalismo. Se você for buscar os conceitos academicamente colocados, vai dar outra resposta, tá? Mas na minha vivência em redação, tinha um chefe lá naquele meio que me adotou, me ensinou muita coisa. E aí, o que eu aprendi com ele é assim, ó. Em entrevista, se o Álvaro vai entrevistar a Ana, o Álvaro tem que falar o mínimo possível com o objetivo de ouvir a Ana e extrair da Ana sua verdade, ainda que a Ana não queira revelá-la, ok? Conversa. O Álvaro vai conversar com a Ana sem compromisso. Nem com a Ana, nem com ele e nem com quem quer que esteja ouvindo a conversa. Debate. Trata-se de um exercício de persuasão. O Álvaro quer convencer a Ana de alguma coisa, ou ainda, e mais comum, quer convencer o público que está vendo o debate de que a Ana está errada. Então, entrevista, tentativa de
revelar a verdade do outro. Conversa, objetivo nenhum. Debate, objetivo, persuasão. Isso é o que me ensinaram, tá? Se tiver errado e você aí tem outros conceitos, por favor, não os abandone em função dos meus. Só quero ajudar o pessoal a pensar a respeito, Ana. Tá, mas e aí? Como a gente tá? A questão é como a gente está olhando para a presença do Bolsonaro no Flow, ou como a gente está entendendo o trabalho do Flow na forma geral e neste caso específico. Aí tem duas questões, tá? A primeira é como o Flow, como a gente percebe, né, essa participação do Bolsonaro no Flow, quer dizer, estamos olhando sob viés da entrevista, de uma conversa ou de um debate, e tem como o próprio Flow indexa essa conversa, né? O conceito de indexação é esse, como é que o próprio produto, o seu produtor, as informações paralelas posicionam aquele produto. Isso vai definir também o conjunto, né, de questões éticas e estéticas que a gente vai pôr também como receptor para aquele objeto ali. Né? E eu não sei te dizer exatamente, né? Nem como o Flow se põe, né? E nem como a gente está vendo. Me parece que cada um está vendo de um jeito diferente.